Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje venho relatar para vocês Caminho para a Justiça de Cristo. A lição número 5, Entrar no Lugar Santíssimo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação e compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, meu Pai, que chegou mais uma vez. Eu não vi a hora de chegar, meu Pai. Era o dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Venha aqui hoje pregar a Tua palavra, meu Deus, mais uma vez. A Tua palavra verdadeira. Quero essa lição maravilhosa. Quero para levar as pessoas à justiça de Cristo. Para levar a caminho de Cristo. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei pregando a Tua palavra. Faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Entrar no lugar santíssimo, a lição número 5. Vamos começar lendo uma passagem bíblica. Vamos falar o que significa, né? Que era o tabernáculo de Deus. Que era Romanos capítulo 7, versículos 18 a 20. Romanos capítulo 7, versos 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quer dizer, que nós originamos o pecado. Se você sabe que isso é errado, por que praticá-lo? Por isso, que muitas pessoas, hoje, taca sempre a culpa, em Satanás. Mas, o seu próprio conhecimento, a sua própria mente, você sabe o que faz. Você sabe que ele está pecando. Por isso que você é bem consciente do que você está fazendo. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 6, e os versos 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quer dizer, que Deus está falando aqui, que o conhecimento, não só de Deus, mas ele passa por todos nós. Para a gente discernir as palavras, saber pôr as palavras para pregar. Não pregar de qualquer jeito, mas sim levar a palavra de Deus, com conhecimento e sabedoria. Vamos agora para Gálatas, capítulo 2, e os versos 20 e 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me que morreu Cristo. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quer dizer, se não tivesse aquela justiça, Deus morreria em vão na cruz. Claro que existe justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Vamos agora começar com as passagens bíblicas referindo-se ao Jesus e o santuário. Vamos para Gálatas capítulo 3, o verso 17. Gálatas capítulo 3, o verso 17, que significa a arca da aliança, a lei. Que era essa passagem. Capítulo 3, verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Quer dizer, quero ler versículo 18 também, porque eu achei interessante. Isso significa que era a arca da aliança e a lei, que era Deus, ele, é como se diz, ele arma uma aliança com quem quiser, com quem estiver habituado com ele, ele fará uma aliança. Era por isso que Abraão foi escolhido, para fazer uma aliança com Deus. Agora, no sentido nós e o santuário, vamos para Mateus, o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 19 e o verso 17, que significa a arca da aliança. Mateus capítulo 19, verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quer dizer, os 10 mandamentos estão onde? Na Arca da Aliança. Os 10 mandamentos que foi escrito lá no Monte Sinai, para Moisés, o dedo de Deus escreveu, nas 2 tábuas, os 10 mandamentos. Está contida na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a lei. Vamos ler umas passagens aqui, dos escritos de Ellen G. White, A História da Redenção, página 387. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o foram pelo clamor da meia-noite, que deviam prepará-los para entrarem com Jesus pela fé, no lugar santíssimo do santuário celestial. E pela rejeição das 2 primeiras mensagens, ficaram com o entendimento tão entebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Isso foi na História da Redenção, página 387. Quer dizer, aquelas 3 mensagens angélicas estão falando desde o desapontamento, que uns aceitaram as mensagens, mas outros não aceitaram. As 3 mensagens angélicas. Quais são essas 3 mensagens angélicas? A primeira é adorar a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que há no mundo. Adorar a Deus, somente a Deus, adorar, nenhum outros deuses, igual os ímpios fazem, em maçonaria, em macumba, em outras religiões aí que não são cristãs, fica adorando os outros deuses, e os 10 mandamentos o segundo abomina, não fará para ti imagens e esculturas, para não adorares. Imagens nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, nem nos mares.
Mas o que o povo faz? Ela adora outros deuses. Então, quer dizer, eles estão negando cada vez mais aquelas 3 mensagens angélicas. A primeira é adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nelas há. A segunda mensagem: caiu a grande Babilônia, que se prostituiu, cara, com os reis da terra. E a terceira mensagem: aqueles que adorarem o selo da besta, que adorarem a besta e o selo da besta, aqueles que adorarem a besta e aceitar o selo da besta, que arderá no fogo, que em chamas, que pelo resto da vida, que não que existe o inferno, mas o tamanho do seu pecado, que pode ser que o fogo que está em você, não apague tão rapidamente, que não vai ficar queimando eternamente, igual a Igreja Católica prega, que existe o inferno e a alma que ela vai ficar pegando fogo lá, pela eternidade. Não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, por isso, que na segunda vinda de Cristo, aqueles que adorarem a besta, que aceitarem o selo da besta, vão passar, na volta de Cristo, eles vão morrer, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, que vai ser a morte eterna. No livro Réveillon and Herald, no dia 18 de fevereiro de 1890, foi uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha como um homem, em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa copiar o padrão. Os homens devem tornar-se participantes da natureza divina. Quer dizer, o que a Ellen G. White está falando aqui? Que nós devemos batalhar pela palavra de Deus. Devemos sair nas ruas, pregando a palavra. Não forçando as pessoas a aceitarem a Cristo. Conduzi-las, elas, para a palavra. Chamai, para o Evangelho. Aquelas que não conhecem a palavra de Deus, chamai para o Evangelho. Chamai, para conhecer o Evangelho, conhecer a vida de Jesus aqui na terra, o que ele pregou, o que ele curou, o que ele fez, para a redenção, de todos nós. Por que ele morreu por todos nós? É isso que nós, pregadores, ou até pastores que estão por aí, tem que fazer. Chamai as pessoas para escutar o Evangelho. Escutou o Evangelho, aprendeu, se entregou a Cristo. Estude profecia, que é importante, principalmente para os eventos finais. Estudem as profecias. Não forçai a ninguém. Deixa elas se conduzirem à palavra. Deixa elas se entregar à palavra. Vamos ler umas passagens relatadas aqui nesta pregação. Vamos para Isaías. Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54 e o verso 17. Isaías, capítulo 54 e o verso 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito de que de mim procede,
diz o Senhor. Quer dizer, quero que fala aqui, que toda a ação, que não for do bem, não prosperará. Todo aquele mal que a pessoa, está querendo te atingir, não prosperará. Agora, se a pessoa estiver fazendo uma boa ação, estiver indo a você, para fazer o bem, isso prosperará muito e muito, para a glória de Deus. Vamos continuar em Isaías. Isaías capítulo 26 e o verso 12. Isaías capítulo 26, verso 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Quer dizer, todas as obras da nossa vida, todas as conquistas, todas as coisas todo dia, as ações, que você faz, do seu trabalho, do seu final de semana, que você passeia com a sua família, agradece a Deus, pela sua proteção. Todo dia agradece a Deus, pelo dia que você, acordou. Opa, mais um dia que eu ganhei. Mais um dia que eu estou respirando. Mais um dia que eu estou vivo. Não morri. Não pereci. Agradeça, pelo dia, que foi feito. Pelo que você fez no dia. As coisas do bem. Não coisas de maldades. As coisas do bem. Agradeça a Deus. Agradeça todos os dias de sua vida. Isso faz um bem a todos nós. E Deus se agrada disso. Vamos para o livro de Salmos. Salmos capítulo 106. Salmo 106 e o verso 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Quer dizer, guardam a lei, guardam as palavras e pratica a justiça a todo tempo. Que eu acabei de falar. Agradeça a Deus. E toda a ação, toda a ajuda, que você fizer na sua vida para outras pessoas, você será bem-aventurado. Vamos para a 1 João. Vamos para o Novo Testamento. 1 João capítulo 3 e o verso 7 e o verso 24. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus é justo. Se você pratica a justiça, você se tornará justo. Agora o verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quer dizer, se você guarda os mandamentos, leia a palavra todo dia, pratique a justiça, Deus está com você. Onde que você estiver, Deus estará com você. Vamos para Ezequiel.
Ezequiel capítulo 33 e o verso 13. Capítulo 33 e o versos 13 e 18. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quer dizer, aquela pessoa que pratica, ela foi bem um dia, mas ela se perdeu, ela virou ímpio, ela está praticando a maldade, a iniquidade. Deus esquecerá de você. É o dia que você morrer, você vai selar a morte eterna, a segunda ressurreição. Vamos para o verso 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Quer dizer, aquela mesma coisa, mesma sequência do 13, aquela que pratica a injustiça, que ela morrerá nela, que ela pratica a iniquidade. Vamos para o Ezequiel capítulo 18, um pouquinho mais para trás. Capítulo 18 e o versos 19 a 21. Ezequiel 18, versos 19 e 20 a 21. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Quer dizer, todo mundo tem, a oportunidade de se arrepender. Se você andou errado a vida inteira, se você, praticou iniquidade a sua vida inteira, se você se arrependeu de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e de todo o seu ser, você vai ganhar a recompensa de Deus. Mais ainda, guardando seus estatutos, os seus mandamentos, a sua palavra, mais ainda, Deus estará com você a todo momento. Vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 2 e o verso 12 a 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quer dizer, quer que você, não precisa se preocupar. Deus estará com você. Não tema. Não se esmoreça. Não se preocupa. Deus estará com você em todas as situações. Vamos para o Evangelho de João. João capítulo 2 e os versos 3 e 5.
João capítulo 2, versos 3 e 5, de 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, era o primeiro milagre de Jesus. Era quando não era o seu tempo ainda, mas ele realizou, era o primeiro milagre, era a primeira boa ação. João capítulo 8, verso 32, era um verso bastante conhecido e bastante poderoso. Capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade e pratica a verdade, essa verdade te libertará. Vamos para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis capacitantes da natureza, comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quer dizer, se você conhece a Deus, quer estar junto com Ele, você é impedido de conhecer, de voltar às coisas mundanas, as coisas que é iniquidade aqui no mundo. Você está em pleno conhecimento da verdade. Vamos ler alguns textos de Ellen G. White, Parábolas de Jesus. O livro Parábolas de Jesus, página 168. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus, sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem, e esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Quer dizer, ele está falando aqui que aquela verdade está plantada em seu coração. Se você conhece a verdade, você lê a palavra, você ora constantemente, a verdade está plantada em seu coração. Você dirige o espírito, a sua vida. Você pratica a verdade, pratica a boa obra. Vamos voltar a ler a palavra aqui. Vamos ler o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, versos 8 a 10. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, aqui os discípulos,
que era falando que era para mostrar o Pai, que era para Jesus mostrar quem era o Pai. E, quer dizer, e Jesus falou, cara, você não me conheces? Estou contigo há tanto tempo? Estou com vocês há tanto tempo? Cara, vocês não me conhecem? Quer dizer, o próprio Deus estava diante deles. E eles não perceberam. Vamos para João capítulo 5. João capítulo 5 e o verso 30 e 31. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque eu ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quer dizer, Jesus deixou bem claro, que ele é a palavra, ele é o dono do sábado. Ele fez os céus e a terra. João capítulo 8. João capítulo 8, o verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantastes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Quer dizer, por atos, de Deus, junto com Jesus, em conjunto com Jesus. Quer dizer, ele falou que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Quer dizer, ele fala, eu e o Pai somos um. Até que os revoltados pegaram uma pedra e falaram que era blasfêmia. Mas não, não é blasfêmia. É Deus, Jesus é Deus. Ele pode curar, ele pode realizar milagres. Vamos ler aqui mais uma passagem. Vamos continuar aqui na passagem da Bíblia. Agora o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 19 e o verso 26. Mateus, capítulo 19, verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quer dizer, que por um ser humano, essas coisas é impossível, para Deus não é. Se você fala assim mesmo, aquela coisa lá, que eu tenho que fazer, é impossível eu realizar. Mas confie em Deus. Confie em Deus. Ora, Deus, meu Pai, o que eu devo fazer para aquela situação? Quero não ser transtornado a minha vida. Para que eu consiga realizar aquele desejo que eu estou almejando. Ore para Deus. Quero que para você seja impossível, mas para Deus não é impossível. Vamos ler a passagem no livro Atos dos Apóstolos, página 29 e 30. Não é prova conclusiva de que um homem é cristão ou manifestar ele êxtases espirituais sob circunstâncias extraordinárias. Santidade não é arrebatamento, é inteira entrega da vontade a Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É inteira entrega da vontade de Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Quer dizer, nas trevas ou na luz, na turbulência ou na paz, confia em Deus.
Deus estará contigo a todo momento de sua vida. Fiz uma tabelinha aqui. Quero que uma pessoa, quando se entrega a Deus, o que ela deve fazer? Está em comunhão com Deus, o que ela deve fazer? 1. Inteira entrega da vontade de Deus. 2. Viver por toda a palavra de Deus. 3. Fazer a vontade de nosso Pai Celestial. 4. Confiar em Deus na provação. 5. Andar pela fé e não pela vista. 6. Apoiar-se em Deus com confiança. 7. Descansar em seu amor. Quer dizer, todas essas 7 características que você deve implantar em você. Confiar em Deus. No livro Mensagens Escolhidas, 1, página 366, Ellen G. White relata: mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Quer dizer, se você quer deixar o mundão que você estava, quer escolher a vontade de Deus, quer fazer as coisas de Deus, fique tranquilo, expulse aquela impiedade do mundo, aquela iniquidade do mundo, e vai para Deus, vai para a luz. Fiz uma outra tabelinha aqui, que era a palavra purificai-vos, santificai-vos e obedecei. Quero obedecer a Deus. Aí aqui a significativa: justificação, perdão pela fé, justiça imputada. Santificação, transformação pela fé, justiça comunicada. E justiça, obediência pela fé, justiça de Cristo. Quer dizer, se você se vai para Deus, você tem a justificação, a santificação e a justiça tudo em você. Povo cristão, se volte para Deus. Volte para o seu primeiro amor. Pela primeira luz, que abraçou você nesta vida. Quando você era criança, que a sua mãe levou você à igreja, fez parte do coroinha na igreja, que ela fez parte da palavra, que ele agora está perdido. Volte, para Deus. Voltem para a sua primeira casa. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Muito obrigado, meu Deus, por esse alerta, por esta pregação poderosa, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que fez de mim o seu servo, para pregar toda essa palavra da verdade. Por isso, Senhor, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!